Oi, pessoas do bem! Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Você já parou em algum momento da sua vida pra perguntar a Deus qual é a sua vocação? A sua vocação em relação à igreja. E aí, você já fez essa pergunta? Ou você tem medo de fazer essa pergunta pra Deus? Então, hoje eu tenho um testemunho muito bacana que com certeza vai tocar seu coração. E se você ainda não fez essa pergunta pra Deus, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Cabelo tá direitinho, Osmar? Tá direitinho? Deixa eu te dizer, relaxa, aqui é pra internet, é YouTube, é tranquilo. Se a gente erra, a gente acha bom, porque a gente coloca como lá no preto e branco, dá tudo certo. Valendo! Pessoas do bem, hoje tem gente nova aqui no nosso canal. Temos o Matheus, que se dispôs a participar hoje, partilhando um pouco sobre a história dele a respeito da vocação. Então, Matheus, partilha pra gente sobre como você descobriu sua vocação, como se deu o seu processo de discernimento. Me chamo Matheus, tenho 19 anos, sou seminarista da filosofia da Arquidiocese de Fortaleza. E 19 anos, gente. Ele já é seminarista, bendito seja Deus. Para começar, acredito que é necessário explicar um pouco o que é vocação. Vocação é um chamado, e todo chamado exige de alguém uma resposta. Vocação é um chamado de quem? De Deus. Então, se é um chamado de Deus, não é um chamado da sua avó, não é o chamado dos seus amigos, não é aquele chamado que você está em torno dos seus amigos e eles falam, ah, você vai ser padre, ah, você vai ser freira. Não, vocação é um chamado de Deus. Para saber a sua vocação é necessário escutar a voz de Deus. Claro que as pessoas nos fazem questionar e é interessante mesmo, as pessoas muitas vezes falam, ah, você vai ser padre, é interessante questionar. Na minha vida, com 14 anos, eu nunca quis saber de igreja, nunca quis saber de ir para a paróquia, de ir para uma missa, de ir para um grupo de jovens, não. Eu tive muito medo, e aí uma tia minha reconsagrada na comunidade Aliança, a comunidade Shalom, ela fez um convite para mim para um acampamento de jovens. E aí no começo eu fiquei meio assim, será se eu vou, será se eu não vou? E aí ela sempre me convidava para fazer a primeira Eucaristia. Com 14 anos de idade, não tinha feito ainda a primeira Eucaristia. E aí ela falava que era um ano o processo na paróquia. E aí depois eu descobri que no acampamento seriam em 5 dias. E aí eu disse para mim mesmo, ah, então é agora. A minha tia todos os anos fica me perguntando, fica me chamando para ir para a paróquia para fazer a primeira Eucaristia. E no acampamento em 5 dias eu vou me livrar logo disso, né? E aí nunca mais a minha tia me chama. Aí eu fui para esse acampamento de jovens. Então tu foi para se livrar do convite da convite das primeiras Eucaristias. E aí depois, não, tia, eu já fui, já fiz primeira Eucaristia, já experimentei o acampamento, então a senhora não me chama mais não. Então a minha tia era muito persistente, ela sempre ficava me convidando para mim entrar de alguma forma dentro da igreja. Aí eu pensei, não, eu vou fazer esse acampamento que são 5 dias, é o Acampus, o acampamento de jovens da comunidade Shalom. Depois que terminar ele, eu vou poder dizer pra tia, não, tia, eu já experimentei do acampamento, eu já terminei a primeira Eucaristia e agora eu não quero não, agora a senhora já pode me deixar em paz, né? Mal sabia ele que o Senhor tinha os desígnios do Senhor para ele. E aí, todos os dias durante o acampamento, tinha aquela catequese da primeira Eucaristia durante o período da manhã. E nessa catequese não era nenhuma novidade, eu passava a catequese toda dormindo. E aí, quando chegou no último dia, as catequeses falaram que ia precisar se confessar. E aí eu coloquei a mão na cabeça, meu Deus do céu, mas o que é isso aí? Eu vou precisar me confessar. Eu tinha muito medo de padre, nunca tinha visto um padre na minha vida, nunca tinha conversado com um padre, tinha muito medo. E agora eu precisava ficar diante de um padre e falar meus pecados. E eu todo receoso. E aí eu lembro que eu cheguei na fila da confissão, tinha muitos jovens na fila da confissão. A sorte era que aqueles que iam fazer a primeira Eucaristia poderiam passar na frente deles e tinham prioridade para se confessar na frente. Aí quando eu cheguei lá na fila quando eu cheguei na cadeira diante do padre, eram 2 cadeiras de plástico. Eu lembro que quando eu sentei diante do sacerdote, do padre Leonardo, quando eu olhei para ele abriu um sorriso para mim, começou a conversar comigo, acabei fazendo amizade com ele antes de começar a confissão. E eu lembro que aquilo dali abriu profundamente meu coração. Aquele sorriso dele no começo da confissão, perguntando como é que estava o acampamento, ele ser aberto a fazer aquela amizade comigo, abriu profundamente meu coração. É como se tivesse tirado todo o medo do meu coração. Aí naquele momento depois eu comecei a minha confissão, falei todos os meus pecados. Eu lembro que eu ia contando os meus pecados, eu ia fazendo a minha confissão e ia chorando, eu chorava muito. Depois eu saí, quando ele absorveu meus pecados, eu me senti muito leve, como uma pena, sabe? E aí eu saí daquela confissão, cheio de lágrimas no olho, morrendo de vergonha que tinha muita gente olhando, querendo disfarçar. E aí eu lembro que a única coisa que eu perguntava pra mim mesmo era o que eu vou poder dar em troca disso? O que é que eu vou poder dar pra Deus
Deus em troca dessa confissão, de algo tão grande. Eu ficava perguntando, e eu passei a manhã toda questionando isso. O que é que eu vou dar a Deus? E eu lembro que eu sentei, depois no almoço, para fazer refeição, durante o acampamento, e ao meu lado sentou um missionário da comunidade, e ele olhou para mim e falou uma frase de São João Paulo II, mas ele não disse que era de São João Paulo II. Depois de muito tempo eu descobri. Falou a frase: jovem, não tenha medo de ser santo. E aí, depois daquilo, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar de novo, porque eu tinha passado a manhã inteira questionando o que eu daria a Deus. Quando ele falou: jovem, não tenha medo de ser santo, ali eu descobri o que eu entregaria a Deus. Eu entregaria a minha vida, eu seria santo. E aí, naquele momento, eu desabei em choro, corri pra barraca e passei e eu acho que eu fiquei lá porque eu tinha muita vergonha de chorar na frente das pessoas. E aí, depois disso, eu descobri aquela vocação. Qual é a vocação? O Concílio Vaticano II, a Igreja, no 5º capítulo da Lumen Gentium, ela fala que a vocação dos filhos de Deus, a vocação dos batizados, é a santidade. Então, todos aqueles que fazem parte da hierarquia da igreja, sejam aqueles que fazem parte do pastoreio, os padres, os bispos, sejam aqueles que são pastoreados por elas, os leigos, os consagrados, todos que fazem parte dessa hierarquia, que fazem parte do batismo da igreja, são chamados à santidade, é uma vocação universal para eles, a santidade. É o primeiro chamado de todos os cristãos batizados, é a santidade. A sua primeira vocação é isso. E a vocação específica, o sacerdócio, a vida consagrada, a freira, o matrimônio, tudo isso é o caminho que você vai caminhar para a santidade. Pode dar um pause aí, porque eu fiquei sem ar. Fiquei sem fôlego. Ei, que testemunho, hein, meu filho? Pois tá aí, viu? Esse caminho vocacional, para descobrir a sua vocação, é necessário, como eu disse, escutar a voz de quem chama. Quem chama? Quem chama é Deus. Para você escutar o chamado, para você saber qual é a sua vocação, você vai precisar escutar a voz de Deus. Como é que se escuta a voz de Deus? Em oração. E uma coisa que Santa Teresinha e José Maria Escrivá sempre chamavam a atenção: há algo de divino no ordinário. Há algo extraordinário no seu dia a dia. Então, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no meio dos seus amigos, há algo de divino. Você precisa encontrar o Senhor nesses lugares. Se você não conseguir encontrar o Senhor no seu ordinário, você não vai conseguir encontrar o Senhor em outros lugares. É preciso fazer da sua vida uma vida de oração. O sim que você quer fazer a Deus, o sim eterno que você quer dar a Deus, seja no matrimônio, seja no sacerdócio, seja na vida religiosa, seja se consagrando a Deus. Esse sim eterno que você quer dar a Deus, ele se faz no seu dia a dia. A cada dia levantar: hoje eu quero amar a Deus, hoje eu quero ser santo. Então, o que eu tenho para dizer é que, como um jovem, 19 anos, já estou no seminário. Para alguns é um grande escândalo, né? Um jovem, tá perdendo a juventude, está no seminário. Mas não, digo para vocês que a minha vida não poderia ter mais sentido, não poderia ser mais plena, senão no caminho que eu estou trilhando. Sabendo que estou fazendo a vontade de Deus, sabendo que a cada dia que eu acordo, naquele sininho que bate no seminário para ir para a capela, para ir rezar, para ir estudar, para ir para a missa, e eu dou meu sim a Deus e eu vou, sabendo que eu estou fazendo a vontade de Deus, e isso me torna pleno. Estando com as pessoas na pastoral, estando nas pessoas nas catequeses que nos é confiado. Eu queria dizer a vocês que não vale só a pena, né? Como muitos jovens que são seminaristas, vocacionados, como muitos consagrados dizem, Deus não vale só a pena, Ele vale a vida inteira. Eita, pronto. Acabou o vídeo, gente. Vamos embora e se conversa. Pessoas do bem, duas coisas que me chamaram muita atenção no testemunho do Mateus. A primeira, da persistência da tia dele. A gente que já conhece a Deus, que teve essa graça de conhecer a Deus, a gente precisa ter isso muito forte. A gente não pode desistir de trazer a oportunidade que a gente tiver de poder trazer as pessoas para perto de Deus. A gente tem que fazer isso no ordinário das nossas vidas. A gente tem que enxergar isso. Essa é a nossa missão. Você teve a graça, como eu tive, de ser escolhido, o Mateus teve, de ser escolhido por Deus. Não faça como a tia dele. Pessoas que você vê que estão longe de Deus e que vão ter outro rumo na vida, vão ter a chance de conhecer a Deus, não perca a chance de convidar. Às vezes, lógico que a gente também pode ser chato, mas a gente ser persistente, com sabedoria, dá certo. E deu certo no caso do Mateus. E a outra coisa, pra mim, a imagem que o Mateus descreveu, o padre, quando o acolheu, sorrindo, eu acho que esse é o nosso papel também. A gente tem que não julgar aqueles que não estão na caminhada, mas a gente tem que ser esse sorriso. Em meio a tantos nãos, a tantos julgamentos, as pessoas, abrir a boca para julgar as pessoas é muito fácil. Inclusive existem vários programas aí de TV que fazem isso, vários profissionais que se dedicam só a julgar as pessoas. Então a gente tem que ser o contrário, o oposto. A gente não tá aqui porque a gente é melhor, ao contrário, a gente tá aqui porque nós somos piores e Deus teve misericórdia.
Então a nossa atitude de cristão é ser como esse padre foi na vida do Mateus, quando ele estava morrendo de medo. Muitas vezes as pessoas morrem de medo de se aproximar, às vezes quem usa um sinal, quem é da igreja, porque acha que vai julgar, e são nessas horas que a gente tem que abrir um sorriso e dizer: Jesus te ama, meu irmão. O resto, a mudança de vida, olha, depois. Mas a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que Jesus as ama e muito, não é pouco. Ele deu a vida por elas. Então, que essa fique a mensagem, esse testemunho. Bendito seja Deus pela sua vida, Mateus, pelo seu sim, pelo seu testemunho. Bendito seja Deus por esse vídeo. Eu tenho certeza que vai trazer muitas pessoas e vai fazer você refletir sobre a sua vocação. Então, o conselho que eu lhe dou é uma frase de São João Paulo II. Se sentires o chamado de Deus, não recuseis. Se sentires que Deus te chama, não recuse, não tenha medo e também não tenha pressa. Se Deus colocou uma semente no seu coração, no tempo certo, na hora certa, ela vai germinar. Muito massa. Pessoas, se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal. Clica aqui no sininho e ativa as notificações para você sempre estar ligado nos vídeos novos que a gente posta. Gostou desse vídeo? Dá um like aí, clica no joinha, que isso ajuda também bastante o nosso canal. Redes sociais, Instagram, Facebook. Já falei várias vezes aqui, nós somos carentes, precisamos de atenção, de amor. Então, vai lá no Instagram, segue a gente, vai lá no Facebook, curte a nossa página. Tudo isso, gente, é a ajuda que você nos dá e não é pouca ajuda, é muita ajuda pra gente continuar nesse projeto. Muito obrigada, Mateus, pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe a sua vocação, a sua missão, que você continue firme e perseverante, porque vale a pena. Deus abençoe, paz e bem. Beijo grande. Cedo te amei.